Olá, você que nos assiste, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com a médica, escritora, compositora e atual secretária executiva da Cultura de Alagoas, Rosiane Rodrigues. Ela que já soma 15 livros publicados, com este último, e o novo trabalho que trata de uma coletânea de entrevistas que justifica o título do livro, Na Linha do Tempo. Professora, eu posso dizer assim? Pode, claro. O entendimento e a participação que a senhora tem na questão da literatura aqui no Estado é reconhecida pela unanimidade dos que fazem cultura. Portanto, eu agradeço a sua presença aqui antecipadamente e pergunto, o título do livro, que é Na Linha do Tempo, Entrevistas. As entrevistas que estão aqui, elas já foram publicadas, é isso? É isso. Foram nos jornais locais. Locais. E o que a levou a trazer essas entrevistas para o livro? Foi sempre uma solicitação de muitos entrevistados, alguns que até já partiram, que sugeriam que eu publicasse essas entrevistas. Mas chegou a um número tão grande que eu tive que me juntar. Chamei meus amigos Diógenes Tenório de Albuquerque Júnior e Vera Romariz Correia para nos juntarmos os três e fazermos uma escolha para as entrevistas a serem publicadas neste livro. Porque, na verdade, a quantidade de entrevistas daria para 3 ou 4 livros. Foram muitos anos de entrevistas publicadas nos jornais, O Jornal e Tribuna de Alagoas. Professora, em relação à publicação, essa iniciativa no passado e agora, com o livro, que é o 15º livro de sua autoria, e com essa produção, que é uma produção, digamos assim, bem acima da média, eu pergunto, em algum momento da sua vida a senhora pensou em ser jornalista? Muito. Eu cheguei a ir para a Gazeta de Alagoas, jornal, ser entrevistada para trabalhar, eu já fazendo medicina. E fui aceita, só que o inconveniente do horário. O trabalho era 11 horas, 2 horas da manhã, e ficava muito complicado para mim. Naquela época não tinha carro, não tinha como ir, como voltar, e eu desisti, mas cheguei a procurar para trabalhar no jornal Gazeta de Alagoas, que era aqui na Rua do Comércio. Ainda fui ser entrevistada e passei. Doutora Rosiane Rodrigues, Na Linha do Tempo, traz entrevistas, como a senhora falou, já publicadas em jornais locais. E quem assina a capa? A capa é Cláudio Jorge Correia de Souza. Foi uma indicação de Esdras Gomes. Eu achei que essa capa ficou fantástica. Realmente. Muito dentro do meu sentimento, do que eu queria, mas não sabia passar. Há uma cronologia também. Há uma cronologia do tempo aqui na entrevista. Nas entrevistas. A publicação tem a ver com a questão cronológica. Tem a ver com a questão cronológica. E outra coisa, tem mais a ver com as escolhas dos entrevistados. Por quê? Porque, você sabe, né? Depende de... Eu não queria eu escolher, né? Eu queria que as pessoas me sugerissem. Então, aqui estão muitos que já partiram e outros que estão ainda aqui. A orelha do livro é assinada por Vera Romariz, que também sugeriu. Que também fez parte da reunião. Eu, Vera Romariz e Diógenes Tenório Júnior. Nós três nos reunimos, eu levei todas as entrevistas, né, dos 2 jornais. Era o jornal, que o título da minha coluna era Arte e Cultura, e o outro, da Tribuna de Alagoas, e o título era Espaço Acadêmico. Estar nessa condição de reunir as impressões de artistas, de escritores, tudo isso contribui para mantê-la viva na literatura? Com certeza.
E eu acho o seguinte, essas pessoas precisam ser conhecidas, é o pensamento, né? É o pensamento, o ideário daquela época, daquelas pessoas que hoje ainda estão aqui, a grande maioria, para contar. E outros nos deixaram, mas ficaram agora registrados neste livro. Porque a coluna, Gorete, não só tinha entrevistas. A entrevista fechava a coluna, ou abria a coluna, era a coisa mais importante. E eu entrevistava essas pessoas todas em minha casa, no meu apartamento. Convidava e aceitava o convite e eu fazia a entrevista. E naquele momento, qual era a intenção de trazer esses artistas, em geral, poetas, né, escritores de diversas áreas, enfim, era uma tentativa de trazer à luz do conhecimento da sociedade? Exatamente, de divulgar e de mostrar a arte e a cultura que se estava fazendo no Estado e que muita gente não sabia, não tinha conhecimento. Então, eu acho que essa coluna, ou essas colunas, porque foram duas, elas tinham uma importância muito grande naquele momento. E hoje, quando você lê essas entrevistas, você vai sentir a beleza de algumas pessoas aqui, o interior, a própria alma, a entrega. A entrega. O artista faz aquela entrega. Eu tenho aqui artistas plásticos como a Maria Amélia Vieira, como o esposo dela, Dalton Costa, e outros que estão aqui, Solange Chalita, Pierre Chalita. Que já não está mais. Que já não está mais. Então, a gente sente o artista, o poeta, o escritor, o pintor. E isso é muito interessante de ver como Alagoas é um celeiro de talentos. Pois é, em todas as áreas, não é? Em todas as áreas. Quando a gente vai observar assim, o todo dessa contribuição, não só na literatura, mas em qualquer área, percebe-se a força do conhecimento das pessoas que estão ao nosso lado. Como o livro está organizado? O livro está organizado em duas partes. A primeira parte é a coluna. Primeiro, vou falar da apresentação do livro. Na apresentação do livro é de Diógenes Tenório. Ele fez uma apresentação maravilhosa. Deu um título, Um Tempo Revivido, que caiu exatamente no a sua proposta. Da minha proposta do livro. E na contracapa, Melina Freitas fala que, por incrível que pareça, Melina foi entrevistada por mim naquela época. Vocês vão ver aqui a foto dela, era uma menina. Nem sonhava que seria aquela Melina, mas eu já a descobri como poeta, como poetisa. Ela lançou um livro, O Voo da Borboleta, e eu a convidei para entrevistar. Eu acho que foi a pessoa mais jovem aí do livro a dar entrevistas. Entrevistei Pedro Onofre, uma figura do teatro, né? Uma raridade. Eu acho que essa entrevista do Pedro Onofre está, assim, fantástica. Para quem gosta de teatro, o que ele fala do teatro de Alagoas, da vivência dele, é muito interessante. E entrevistei também uma pessoa que é muito importante dentro da poesia, Maurício de Macedo, Sidney Vanderlei, Fernando Lira, que é um grande poeta de haikai aqui em Alagoas. Então, foi uma coisa assim, está o livro bem diversificado. Doutora Rosiane, este livro, essa relação das entrevistas termina com esses personagens, ou pode haver outras edições? Quem sabe? O que será determinante desse sentido? Eu deixo para o tempo, porque, na verdade, foi o meu livro mais laborioso.
Em que aspecto? Muito trabalho que eu tive. Primeiro, o aspecto de escolha. Ainda bem que eu dividi, porque eu sei que muita gente vai se surpreender de não estar no livro. E muita gente vai se surpreender por estar. O que divide essa opinião, essa sensação? O que justifica? O que justifica é que eu tinha que fazer escolhas. A escolha de Sofia, quase. É a escolha de Sofia. Tinha que fazer escolhas. E assim foram feitas as escolhas, né? Tem uma escritora aqui em Alagoas que ela nem pertence, ela não é da Academia Alagoana de Letras, mas Maria de Lourdes do Nascimento. Ela está entrevistada aí. É uma pessoa que se dedica plenamente à literatura. Ela escreveu um livro, Gorete, que você nem conhece, e que não foi lançado, que ela fez em plena pandemia. Ela escreveu um livro, Rosiane Rodrigues. Sou toda a poesia, o título do livro dela. Então, ela fez um trabalho de todos os meus livros de poesia, que são 6. Uma coisa assim, será que sou eu? Será que ela está dizendo isso de mim? Porque a mulher tirou leite de pedra. É uma escritora, ela está aí, entrevistada naquela época. Eu nem sonhava que um dia ela me faria uma homenagem dessa. E o que dizer do que espera do leitor ao ler o seu livro e encontrar essas entrevistas de pessoas que são admiráveis aqui no campo literário e da cultura em geral? Nós temos aí, por exemplo, a pessoa vai se surpreender de encontrar uma entrevista de Cléa Marsiglia. A Cléa, eu tive a oportunidade de, nos últimos anos de vida dela, ter me tornado assim muito amiga dela. Mas ela morando no Rio, e eu em Maceió, só por telefonema. Ela me pedia, era telefone, não tinha celular, né? Era o telefone convencional. Telefone convencional. E ela me ligava a cobrar, quase todas as noites. Às vezes eu me sentava no chão para ouvi-la, porque ela realmente as palavras que ela usava, que ela dizia, era uma coisa impressionante. Foi uma coisa que me marcou demais, essa entrevista da Cléa. Vamos falar mais sobre o livro e sobre essa contemporaneidade das entrevistas que estão contidas nessa edição. Voltamos em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Fale mais. Nossa entrevista está de volta com a doutora Rosiane Rodrigues, ela que é médica, psiquiatra, também compositora, e escritora e secretária executiva da Cultura de Alagoas. Ela está no seu 15º livro, agora, mostrando em entrevistas os valores da nossa terra também, não é isso? Verdade. Nesse sentido, o que é que a gente pode dizer sobre os escritores que motivaram a sua escolha pela literatura? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Gorete. Eu nasci em uma casa cheia de livros. Meu pai era um ledor, quanto mais. Ele era um homem muito inteligente. E minha mãe também gostava da leitura. Mas papai era uma coisa impressionante.
Então, eu fui levada para o Colégio Imaculada Conceição, em Penedo. Ali era o celeiro de cultura. Eu lá no colégio, eu escrevi o meu primeiro livro, O Inocente. Era Tu Inocente, que até o título. Alma e Poesia, Uma Vida Simplesmente, Pêndulo da Vida, Chispada, Bico de Luz, Piranhas, Retrato de uma Cidade. Fale sobre essa questão, mas eu gostaria de saber qual livro que lhe deu mais prazer. Escrever. Sempre o maior prazer é o último, né? Quando você acaba de escrever, porque acabou de nascer. Esse aqui é o meu maior prazer agora. Mas eu acho que o livro de Piranhas, que já está na 2ª edição, foi o livro que me deu mais prazer. Eu viajei muito para escrever esse livro, atrás de piranhenses. Mas sendo de Piranhas, tendo nascido em Piranhas, foi um resgate, pode-se dizer assim? Foi um resgate e foi um marco na minha vida. O livro de Piranhas, Gorete, eu recebo cartas de vários estados de pessoas que me pedem um livro de Piranhas. Para eu enviar, eu tenho que enviar, mando pelo correio, mando assim, para conhecer o livro. E ele foi o meu livro, assim, muito vendido. Hoje, o escritor de Alagoas, ele não tem um local sequer para vender o seu livro. Porque as livrarias, né, é preciso você ser muito conhecido, mas não sei, porque não existe. Qual é o impedimento que se coloca? As livrarias não recebem. E qual a justificativa nesse sentido? Não tem. Eu, quando tinha uma livraria no Shopping Maceió, que antigamente se chamava Iguatemi, não era? Shopping Iguatemi. Exatamente. Lá tinha uma livraria que era de Pernambuco, Sodilé. Foi a única livraria colocada ali que vendia os autores alagoanos. Foi quando eu lancei meu livro de Piranhas. Eu vendi demais o livro de Piranhas em função desse apoio. Falta, então, para os autores aqui em Alagoas? Todos os autores. Falta um espaço, né, para vender. E um espaço que seja uma vitrine. Não adianta você colocar seu livro num local que não tem a visibilidade. Não tem a visibilidade, que não frequente escritores que se interessem. Eu tenho certeza que todas as pessoas vivas ou que já faleceram, que estão aqui, alguém vai se interessar pelo livro. Claro. Né? Claro. De adquirir o familiar, o próprio escritor, o próprio artista, não é? Vai se interessar. Mas as livrarias não vendem. Eu fico impressionada porque meu filho, Rosmar Antoni Rodrigues Cavalcante de Alencar, juiz federal, autor de vários livros e que vende demais no Brasil todo, que é Direito Processual Penal. Ele vende e ganha através do livro. Entendeu? E Alagoas, no momento, não tem, em Maceió, propriamente dito, que é a capital do estado, que recebe turistas do Brasil e do mundo, não ter, e tendo a literatura, personagens que são ícones, né? E não tem essa oportunidade de mostrar essa produção literária. Não tem. Lamentável, né? É lamentável, não tem. E você, quando vai procurar para colocar um livro, é uma humilhação. Eu acho uma coisa humilhante. Você ir pedir para colocar seu livro numa prateleira daquela. Um só para dar visibilidade, mas você não tem essa oportunidade. As livrarias realmente não têm vida longa aqui. Não, até não Tinha tem. uma na Engenheiro Mário de Guzmão, que também não existe mais. Trocou por uma loja de brinquedos infantis. Porque as pessoas não compram livros, não é? Quando é que o escritor da província vende livros? É no lançamento do livro.
Apenas, praticamente. Praticamente no lançamento do livro, a não ser aqueles livros como Piranhas, que é um livro histórico, e que muita gente precisa para fazer trabalhos até universitários, e que me solicita. E eu dou o livro. Doa. Doa. Eu dou. Com o maior prazer, ainda fico felicíssimo. Oh, meu Deus, de São Paulo pediram o meu livro. Vou mandar quantos quer. É uma atitude louvável de sua parte. É, também. porque eu acho que fica... Alguma coisa vai ficar, né? De tudo que você fez na sua vida, Gorete. Alguma coisa vai ficar. Claro. E aí eu destaco aqui o prazer de tê-la aqui no programa no dia do seu aniversário. Verdade. Hoje eu estou completando 74 anos. Eu nunca neguei minha idade. Impressionante. A juventude que está na sua cabeça e na sua forma de viver a vida. Graças a Deus. É um exemplo, doutora Rosiara. Obrigada, Gorete. Obrigada. E como é chegar aos 74 anos, né, bem vividos, diante de todas essas adversidades também colocadas no cotidiano? Eu acho que o mais importante é você amar a vida, viver a vida e ser você. Ninguém pode ser aquela pessoa que você não é. Ser autêntica. E ter amor no coração, muito amor para dar e naturalmente receber. E para receber também. Isso é uma via de mão dupla. É, exatamente. Amar a vida. O amor pela vida é imprescindível. A alegria de viver tem que estar presente. Não é verdade? É verdade. E fazer amigos. O componente dos amigos nesse contexto, o que dizer? Eu me acho assim, amiga de todo mundo, acho que todo mundo é meu amigo, entendeu? Acolho a todas as pessoas. É o meu jeito de ser. Não sei se é diferente. Entendeu? É uma coisa individual. Eu só vejo beleza nesses seus 74 anos. Quando eu era muito criança, eu estudando no Colégio Imaculada Conceição, em Penedo, das Irmãs Franciscanas Portuguesas, com certeza. Então, eu já era envolvida com literatura, escrevia, criei um jornal mural chamado A Voz. Eu fui muito envolvida em política estudantil. Eu fui considerada, na década de 60 aqui, 67, subversiva. Na época da ditadura, fui considerada subversiva, fui fichada, fui detida no Cinema de Arte do São Luís, detida pela Polícia Federal, por causa de uma bolsa que eu estava usando de crochê, que eles acharam que era nessa bolsa? Que deveria ter alguma coisa, material talvez uma bomba para colocar no cinema. Foi um momento assim trágico da minha vida, mas depois virou uma aventura. Pois é, e como ver hoje a cultura em geral no país relegada, não diria nem um plano secundário, mas terciário, quaternário. A cultura era totalmente desvalorizada, realmente. Não, a gente trabalha, a secretária Melina Freitas, que tem um trabalho muito interessante dentro da cultura. Então, é muito difícil fazer cultura num país que a gente galga um ministério, de repente corta o ministério. Aí passa a secretaria. Daqui a pouco, o secretário de cultura tem... Não estou dizendo que isso eu estou falando a verdade. Às vezes não tem nada a ver com a cultura nacional, com a cultura brasileira. Não é verdade? Então, a coisa está muito invertida dentro do país. E nenhum país tem mais força do que o Brasil
com tantos nomes, tantas estrelas e astros dentro da cultura. Nós temos infinitos nomes, Castro Alves, o meu poeta predileto, Raul de Leone, não é? Que, meu Deus do céu, e a gente não vê, né? Tem um Jorge Amado bem aí, em Salvador. Aqui em Alagoas nós temos grandes escritores, eu não vou citar nomes para não não ser injusta, mas nós temos grandes nomes, homens e mulheres, a Academia Alagoana de Letras, muito bem administrada por Rostama Verli, que é um presidente assim, de um trabalho profícuo e intenso, né? O Instituto Histórico, com o Dr. Jaime de Altavilla, eu tenho orgulho de pertencer a essas duas casas. Eu sou sócia efetiva da Academia Alagoana de Letras, de Alagoas, por eleição, no voto, e do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, também na escolha do voto. Então, essas duas instituições são patrimônio de Alagoas. E muita gente de Alagoas não conhece essas casas. Instituto Histórico. Instituto Histórico tem muita coisa para você conhecer, ver, né? Exatamente. E a gente passa pela vida, muita gente vai passar e não vai conhecer. E porque não vai conhecer, vai levar esse vazio. Certamente, certamente as políticas públicas para a cultura em geral no Brasil nunca foram uma prioridade, né? Nunca foram consideradas uma prioridade. E com o passar do tempo e neste último governo federal, o que se observa é que é como se fosse uma vontade de apagar, de extinguir. Inclusive de colocar abaixo do solo, para não aparecer, não é? Então, estamos todos nesse barco. Infelizmente. Infelizmente. Mas, quem sabe, pode-se ter um revés. Um revés, isso, exatamente. A população vai definir, né? O povo brasileiro está com a faca e o queijo na mão, porque o que é que define a nossa nação, o povo? O voto. Exatamente. Né? O instrumento o mais instrumento importante. mais democrático que existe. Exatamente. Então, talvez é chegado o momento, a hora é agora, né? De fazer mudanças no país. Certamente. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta para o último bloco do Frente a Frente. Nossa entrevista hoje é com a médica, psiquiatra, escritora, compositora, poeta Rosiane Rodrigues, que vem a ser também a secretária executiva da Cultura de Alagoas. Ela que já está no seu 15º livro, Na Linha do Tempo, né? Que vai ser lançado neste dia 17, sexta-feira, às 19h30, na Casa da Palavra.
Como né? vai ser esse lançamento? O que foi idealizado? Foi idealizado, como sempre, eu tenho os meus amigos fixos, meus artistas. Vai ter um show, uma apresentação de Leoreni e Everaldo Moreira, que sempre estão em todos os meus lançamentos. Eu sou muito conservadora nas amizades. E um violão para acompanhá-los, um som. E, além do mais, os amigos que vão estar na festa. Vai ter um coquetel, vai ter livro para comprar. Na falta de livrarias. Na falta de livrarias. Sobretudo. E eu gostaria de prestar uma homenagem a uma pessoa que nunca perdeu um lançamento de livro meu e que sempre participava, junto com Everaldo Moreira, dessas realizações. Eu perdi alguns grandes amigos, como Neilda Cavalcante. Na pandemia? Sim, na pandemia. Não por falta de vacinas. Também. Por falta de vacinas. Principalmente. Que não tinha vacina. E Zailton Sarmento, sim, também, que é músico. Mas eu tive uma perda lá atrás, que não teve a ver com a pandemia, que foi do meu conterrâneo Gildo Vieira, que sempre vinha, era um excelente flautista, começou com clarinete, saxofone, era um maestro, um grande músico, e que, infelizmente, partiu muito cedo. Cedo para mim. Claro. Porque as pessoas hoje não valorizam muito a vida, não. É assim. É como se o velho fosse para morrer. Esse velho, é velho. Eu não vou chamar, vamos trazer um novo. Não, não é isso. Você tem que conservar as suas amizades. As amizades, o conhecimento, a colaboração que a experiência tem a dar e de forma qualitativa, tudo isso é um preconceito que se estabelece quando o país está nessas condições, porque isso não se observa, né, em países desenvolvidos, exatamente. Não. Isso é uma característica também de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como o nosso. Né? Exatamente. Mas a gente vai ter uma noite muito agradável. Eu gostaria de externar aqui meu convite para todos vocês que estão assistindo essa menina linda aqui, que é a Gorete. Esse programa, que ela sempre faz com tanto desvelo, com tanto amor e com tanta competência. Obrigada. Eu convido a todos vocês para o lançamento do meu livro. Eu tenho o prazer de ter as orelhas escritas pela professora Vera Romariz, grande mestra, querida amiga, e a apresentação pelo meu querido amigo Diógenes Tenório de Albuquerque Júnior, que fez a apresentação no livro e vai apresentar no lançamento do livro. A contracapa é da origem, foi feita por Melina Freitas. E aqui está o livro, a autora e o convite para vocês. O que tem motivado a sua carreira de escritora? Eu sou apaixonada, eu adoro, eu não posso ficar sem escrever. Eu sempre digo, vou dizer aqui, viu? Este é o último livro. Sempre é o último. Sempre e já é o está último. No 15º. Exatamente. Sem contar que eu tive a oportunidade de ser a organizadora do livro do Bicentenário de Alagoas. Sim. E depois vi, né, tive a oportunidade de ler o livro do Centenário, da autoria de Moreno Brandão, que também é do município de Piranhas. 2 piranhenses que organizaram, eu organizei 100 anos depois, o que Moreno Brandão realizou aqui em Alagoas. Como conciliar essas atividades todas, não só de escrever, com a participação na medicina, como também na poesia,
que é uma forma diferente, não é, de expressão. Eu adoro poesia. Eu amo poesia. Quando eu entro numa livraria, qualquer livraria, eu vou logo atrás, livros de poesia. Primeira coisa que eu faço. Porque eu acho que a poesia traz no enigma do verso que o autor diz de uma forma e você interpreta de outra, é muito convidativa para a leitura. Eu vi aqui que consta a Nilda Leão. Saudosa Anilda Leão. Atriz, pois né? É. Completa. Cantora lírica, completa. Era toda completa. Eu aproveito para convidar o filho dela, né? O Carlinhos, Carlinhos Moliterno, se ele estiver assistindo, que a gente vai perdendo o contato com as pessoas, sabe? Lamentavelmente. A sua vontade, como a senhora expressou agora, pela poesia, se deve a quê especificamente? Eu tive uma luz em Recife. Foi o poeta Pelegrino. Era o primeiro nome, eu agora me esqueci. Ele reunia jovens na casa dele, todo mundo se reunia lá, poeta Simval Pelegrino. Ele aos domingos reunia na casa dele só para conversar poesia, declamar poesia, ler textos. Ele fazia aquela tertúlia. Saraus também? Sempre nos finais de tarde ou pela manhã, sempre no domingo. E às vezes eu ia, passava o domingo todo na casa dele, aproveitava, né, almoçava, e ele recebia com a mulher dele, ele casado com uma alemã, que saiu da Alemanha exatamente na época da guerra, para se salvar. E o poeta me fez despertar para a poesia. Ele me despertou para a poesia, ele me despertou para a música também. Eu comecei muito cedo. Pois é, música. A senhora é compositora do hino de Piranhas. De Piranhas também. Exatamente. É o meu maior orgulho, porque esse hino foi oficializado, as escolas todas cantam, os jovens cantam, a igreja canta. E uma das coisas que mais me deixou emocionada foi quando Dona Ruth Cardoso foi ao município de Piranhas abrir o programa Família Solidária. Solidária. E as professoras reuniram todos os alunos das escolas públicas, todos fardadinhos, e eu levei daqui na céu o hino copiadozinho, né, datilografado, na época e foi distribuído. E o que mais me emocionou quando eu vi Dona Ruth Piranhas com amor, cantando meu hino com a gente. Aquela era uma primeira dama de primeira estrela, primeira grandeza. É verdade. Categoria, uma inteligência, uma coisa impressionante. Que colaborava, né, na política social muito. Com o esse programa que ela Henrique. Criou nessa aí, ela, não sei porquê, qual a razão, eu acho que Piranhas tem uma mágica. Ela escolheu o município de Piranhas para lançar lá esse programa. Lançar exatamente no distrito do Piau. E eu fui assistir. E uma das coisas, Gorete, que ela me deixou impressionada, que à noite nós nos reunimos num barzinho com ela muito elegante, muito chique, muito organizada, assim, né? Mulher fina. Aí ela pediu um suco de tomate. Eu digo, eita, que não vão acertar, nem vão fazer. Trouxeram suco de tomate e o que mais me impressionou é que ela tomou com sal, pediu sal. Impressionante. Realmente, foi uma coisa que me marcou. Um paladar diferenciado. Paladar diferenciado demais. Mas quando ela estava lá na casa do prefeito, que na época era meu primo, Celso Rodrigues, eu tenho uma prima que ela
deve ir para esse lançamento do meu livro. Hoje ela já tem, eu tenho a impressão que 81, 82 anos. Roseli chegou lá na casa e acabou com todo o protocolo. Dona Ruth, tem como? Ai, tá. Beijou, abraçou de novo. Ela toda... Doutora Rosiane, hoje a senhora que escreve, que é poeta, literata, qual é a sua preferência, seu estilo? Numa livraria, o que lhe chama a atenção? Primeiro, poesia e poetas novos. E segundo, os autores que estão aparecendo. Os novos. Os novos. Aí isso me leva... Eu tenho lido coisas assim muito boas. E o que dizer dessa produção? Dizer que a produção do Brasil, a nossa produção brasileira, é excelente, que nós temos muitas inteligências privilegiadas. Desde quando surgiu Graciliano Ramos, Jorge de Lima, não é? E Anilda Leão, tanta gente que está aí, eu às vezes evito até citar nomes, porque se não está vivo tem os parentes, porque não citou minha mãe, meu pai, meu irmão, mas é natural. A gente tem... É natural. É natural, a gente tem muita coisa boa aparecendo e muita coisa que não pode desaparecer. Pois é, e Tem precisamos dessa entrevista, o que ficou é a necessidade de se ter livrarias, de ter um veículo que pode levar essa produção às pessoas. Exatamente. Não é possível, num estado como Alagoas, a gente não ter essa condição. Eu tenho o maior prazer quando eu recebo uma carta pedindo um livro meu, de outros estados. Eu tenho o maior prazer de ir e vou aos Correios e coloco registrada e pago o que é mais caro para aquele livro chegar, porque se a pessoa pediu, é porque ela quer realmente ler. Bem, estamos, infelizmente, no minuto final da nossa entrevista. Algumas considerações que a senhora queira fazer. Eu quero, Gorete, agradecer a você. Você é uma pessoa que prestigia o escritor alagoano, que olha pela cultura, que tem um conhecimento jornalístico muito bom e que cresceu na raça. Na raça. Você é um exemplo e é um modelo a ser seguida. Obrigada. Obrigada, Goreta. Eu fico lisonjeada. Mas você merece isso. Obrigada. Subir todas essas escadas, esse elevador. Por enquanto que deu um problema e está sendo resolvido. Obrigada. Obrigada, Goreta. Obrigada e felicidades nesse lançamento, que seja um sucesso esperado e que tenhamos o 16º. Quem sabe no próximo ano, né? Sabe. Sempre tem uma pausazinha de um para o outro. Um livro é trabalho, minha gente. É suor e lágrimas. E bem-estar também. E bem-estar. O prazer... Você tem o prazer de abraçar, você é um filho. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada também. Obrigada a você que nos acompanhou, nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.